diz assim: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flores. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Muito gratificante nesta noite de poder estarmos aqui, e estamos diante de uma palavra muito interessante para nossas vidas nesta noite. É um desafio muito grande, mas eu tenho a certeza que se Deus colocou esta palavra no meu coração, é porque Deus fez um convite para o seu coração, através do Espírito Santo de Deus, para que você pudesse estar aqui nesta noite, ouvindo esta palavra, porque o Senhor, Ele sabe o alimento que você precisa, o Senhor sabe o alimento para a sua ovelha, né? O Senhor sabe aquilo que vai te fazer bem, vai fazer você melhor. E aqui nós, olhando para o livro de Cantares, no capítulo 2, nós entendemos que o autor é aceitável entre todos. Salomão, filho de Davi, escreveu pelo menos 3 livros, e quando Salomão começa a tecer o livro de Cantares, Salomão ainda ele estava na sua juventude. Salomão ainda ele tinha muita coisa para conquistar, ele estava com todo o vigor na sua juventude, e ele começa então a escrever o livro de Cantares. E o livro de Cantares nos chama muita atenção, porque ele começa a direcionar a uma mulher, né, a qual ele se apaixonou. E quando nós olhamos no olhar espiritual para o livro de Cantares, nós entendemos que Salomão representa na pessoa de Deus, a sunamita, a qual ele escrevia justamente acerca dela, representa a sua igreja. Quando ele começa a escrever, então, no capítulo 2, versículo 15: peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que ela estrague a nossa plantação de uvas, que está em flores. Então Salomão ele começa a explanar, a explicar o cuidado que deveria ter com a vinha, os cuidados que deveriam ter com a vinha, ao qual estava sobre a responsabilidade dela. Veja bem, então quando nós olhamos e vemos que ele aplica esta palavra, apanhai as raposas e as raposinhas, porque elas fazem mal à vinha. E quando nós olhamos dentro desse versículo, nós olhamos que existem algumas observações necessárias para que nós venhamos entender, aprender acerca do que Salomão, na pessoa de Deus, quer dizer para nós, né? Fala ali sobre vinha, fala sobre a raposa, fala sobre a raposinha, e vai falar sobre a sunamita, e que nós olhamos e vendo que a vinha, ao qual ele vinha trazendo, me faz uma pergunta, e traz nós uma pergunta, a qual deve ser feita: por que a vinha? E quando nós olhamos o cuidado que Salomão ele expressa para cuidar da vinha, ali representa que a vinha, dentro do Velho Testamento, foi algo, né, primordial na vida do homem, ao qual ele plantou sua vinha, de Deus, ele decretou, fez uma lei, para que não viesse barganhar, para que não viesse desfazer, para que não viesse vender a vinha, trocar a vinha, porque a vinha era uma herança dada ou repassada de geração a geração. Deus então não permitiu que o homem vendesse a vinha, trocasse a vinha. Nós lembramos muito bem, na história bíblica, lá em Reis, fala a vinha de Nabote, né, que o rei queria de todas as formas adquirir, mas ele jamais, dentro dele, trocaria aquela vinha, ou venderia, mesmo que o rei pagaria mais caro pela vinha, ou trocaria para uma melhor, jamais, porque ele jamais abriria mão
daquilo que um dia era herança dos seus pais. Então vem esta pergunta: por que a vinha? Porque Deus não permite que a vinha seja vendida ou trocada. Por quê? Porque a vinha, nós entendemos que a sua preparação requer do homem muito trabalho, um trabalho árduo, né? Um dia após dia, sol após sol. E quando eu olho assim para a Bíblia e tento imaginar o porquê que Deus, Ele não permitiu que o homem trocasse a vinha, é porque tinha um valor imensurável dentro desta vinha. E quando nós olhamos para Gênesis, nós começamos a entender que lá no livro de Gênesis, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, ela não tinha beleza nenhuma. É quando, levando para o lado da vinha, da preparação da vinha, quando o homem ele olha para o terreno, ele enxerga da mesma forma que Deus olhava, né, a terra sem forma e vazia. Olhou aquele terreno cheio de pau, cheio de madeira, cheio de toco, cheio de lixo, cheio de sujeira, e cheio de buraco, morro. Então a preparação da vinha trazia para o homem muito trabalho, o trabalho ao qual ele tinha que fazer para que ele viesse preparar a vinha, porque a vinha ela era uma fruta muito exigente na terra. A vinha não é qualquer fruta que deve ter, que deve se plantar, ou planta de qualquer jeito, né? Quem de nós já não ameaçou plantar uma uva, né? Mas não nasceu nada, né? Todos nós já foi no quintal, né, já, do nosso jeito, encheu o buraquinho lá, cheio de semente, e passou dia, passou mês, ano, e nem nasceu brotinho. Então exigia daquele ao qual eu preparava aquela vinha, aquele terreno, porque na visão dele ele dizia: ó, eu vou preparar o terreno, porque eu quero aqui construir uma vinha. Então era árduo, era difícil. Ele sabia do sacrifício que era preparar a vinha. Sabe o que me faz eu lembrar? Parece que é conosco que Deus está falando aqui com você nesta noite. Deus, Ele pegou você sem forma, vazia, triste, abatido, cheio de sujeira, cheio de galho, cheio de espinho, e Ele falou: olha, eu vou preparar o meu servo, né? Eu vou preparar ele na minha casa, e eu vou polir ele, eu vou trabalhar na vida dele, e hoje você está aqui porque Deus pagou um alto preço por você. Aleluia. E aquele homem que preparou a vinha, ele também tem essa mesma preocupação, esse mesmo trabalho, de roçar aquele mato, arrancar aquela sujeira, os espinhos, os tocos, os galhos, planar aquela terra, aquele terreno, né? E depois ele foi lá e plantou a semente, depois cultivou a semente, adubou a semente, preparou, para que ele viesse dar lá na frente, formar a vinha, porque a vinha representa o vinho, representa a alegria, para dar a uva. E Deus foi da mesma maneira conosco. Ele pegou você, como eu já falei, e ali Ele jogou água do Espírito Santo sobre sua vida. Ele adubou, jogou adubo, a palavra de Deus sobre você, e te fez você, né, um servo do Senhor, limpo, preparado para dar fruto. Mas com o passar do tempo, eu não quero ser muito extenso com os irmãos nessa noite, que eu passei a semana meditando nisso, né? Mas só que foi passando-se o tempo, e nós vamos deixando um pouco do lado a vinha, que representa nosso corpo, que representa a nossa vida. Nós foi passando o tempo, vamos deixando, vamos dizer assim, foi me relaxando com a vinha do Senhor, que representa o nosso corpo. E nesse relaxamento, né, começou a crescer o mato, começou a dar espinho. E o Senhor, quando Ele preparou esta vinha, este homem, né, Ele preparou, adubou, como eu já falei, e Ele cercou a vinha, para que nem o bicho entrasse ali e estragasse todo aquele trabalho de meses que Ele preparou.
E Deus, da mesma forma, Ele fez com você. Ele te preparou e depois Ele colocou uma cerca em volta de você, para que nada entrasse e destruísse a vinha que é a sua vida. Aleluia. Mas passou-se o tempo, vamos relaxando, foi o mato crescendo, foi apodrecendo a cerca, foi deixando os bichos entrar, e aí aparece essa tal de raposa, e aparece essa tal de raposinha, e elas entram para dentro desta vinha. E vem esta outra pergunta: por que a raposa conseguiu entrar lá na vinha? Por que, ou como ela conseguiu? Por quê? No desleixo nosso, né, da falta de atenção, de aplicação, de obediência, de perseverança, de cuidado, ela achou uma brecha. Só pode ela achar uma brecha. E quando a raposa ela achou uma brecha, ela foi entrando. E quando a raposa entra para dentro da vinha, aí o perigo é fatal. É iminente o perigo. A destruição está às portas, porque a raposa entrou para dentro. E a raposa, nesse texto, representa o diabo, representa o inimigo das nossas vidas. Por que a raposa ela vem representando aqui o inimigo? Porque se nós olhar dentro do nosso contexto, dentro do que nós sabemos, a raposa ela não come fruto e vinha, porque a raposa ela é carnívora, come carne. Mas o que ela faria ou estaria fazendo dentro da vinha? Justamente para destruir. E a raposa ela é solitária. Você nunca vai ver a raposa em bando, a não ser os seus filhotes. Mas o texto diz: apanhai as raposas, usou plural, e as raposinhas, porque elas fazem mal à minha vinha, ou à nossa vinha. Você percebe que, olhando com o olhar clínico, você percebe que quando é para destruir, para fazer o mal, as raposas se unem. As raposas se ajuntam, porque elas não andam em bando, elas são individuais. E assim é a raposa, quando muitas das vezes a gente vai deixando brecha, ela vai entrando, vai penetrando, o intuito dela é se ajuntar, se agrupar e destrói a vinha. E a vinha também representa a igreja, representa nós, representa esse corpo que estamos aqui. Se nós não for sensível de observar a entrada da raposa, ela começa a falar uma coisa aqui, a dizer outra coisa ali. Se nós não tivermos firme no Senhor e brecar esse assunto que começou aqui, e se deixarmos vai estender até lá, a raposa devora a vinha. Mas como nós somos do Senhor, do nosso Deus, para não deixarmos que essa conversa, essa contenda, essa inimizade, ela se expande dentro da vinha do Senhor. Quando chegar em você, você para, você não deixa ela avançar, ela não deixa chegar no outro, para que a destruição não seja iminente no meio da vinha. E ele começa então a dizer, ele começa a observar que as raposas que entraram ali, porque ela encontrou uma brecha. Então o Senhor me traz aqui nessa noite para dizer para você, cuida da vinha que o Senhor plantou em você, cuida da vinha que você é do Senhor, não dá brecha, não abre espaço, não abandona, não dá descuido, preserva, cuida, joga adubo sobre ela, joga água sobre ela, para que ela possa permanecer firme, bela e bonita. Glória a Deus. Porque a raposa ela não vem matar, roubar ou destruir. Mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. Aleluia. Essa é a raposa que entra pela brecha, ela penetra, E a raposa ela é tão astuta, é tão sagaz que é a raposa. Se você pesquisar, você vê que a raposa ela consegue até quebrar os cachorros. Por mais que os cachorros são bons na caça da raposa,
elas conseguem quebrar, sabe o que ela faz? Ela urina. Ela urina ali, urina cá, urina lá, daí os cachorros ficam confusos, não sabem mais a direção que é. Então é sabedoria de nós entendermos que o que nós temos que fazer é sempre estar ligado no Senhor, firme no Senhor, para que a raposa ela não ganhe espaço nosso. E a raposa, que é interessante, a raposa e a raposinha tem diferença. Por que ele falou a raposa? Porque a raposa é fácil enxergar, a raposa é fácil nós olhar e ver. Se nós estivermos no campo, vamos imaginar assim, numa vinha mesmo, não é um assunto aqui, e você olhar e prestar bem atenção, você vai ver a raposa, porque ela é na altura do cachorro, ela vem da família do cão, né, do cachorro. Você olha a raposa, mas a raposinha você não consegue enxergar. E às vezes a raposa, né, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos ver, nós conseguimos até abater ela. Mas o perigo é a raposinha. E essa raposa às vezes tem nome. Olha para você ver. E às vezes essa raposa tem nome. Por isso que às vezes ela não destrói a nossa vinha. Por isso que às vezes ela não destrói a nossa vida. Porque às vezes tem a raposa do adultério. Quem de nós não corre do adultério? Quem de nós que é iludido por alguém, né, a moça ou o rapaz, né, que começa a entrar na conversa, então você olha, é uma raposona, falou, se eu deixar ela vai derrubar eu, então é fácil nós abater. Mas cadê a raposinha? Né, vai chegando por baixo, né, vai entrando, e a raposona, não, a raposa nós bate, né, que abate, melhor dizendo, que a raposa é adultério, né, é roubar, é matar, isso aí eu não faço, porque a raposa é visível, dá para perceber. Se eu cometer esse ato, provavelmente eu vou escandalizar, eu vou cair. Mas a raposa, Salomão ele diz assim, ó, apanhai. Ele falou assim, não é para expulsar, não é para ciscar, não é para dizer tira fora. Apanhar na linguagem dele aqui quer dizer assim, pegai, exterminar, matar, acabar com a raposa. Porque se nós só expulsar a raposa, numa outra ocasião ela entra de novo na vinha. Mas a raposinha não. A raposinha ela vai entrando, e pelo fato de nós nos enxergarmos, e a raposinha vai ganhando espaço, terreno, quando vai ver, ele destrói toda a vinha, destrói toda a sua vida, destrói toda a sua vida. Esta é a raposinha, porque tem algo interessante na raposinha, pelo fato dela destruir a vida da vinha, porque a raposinha, a primeira coisa que ela faz, sabe o que é? É comer a raiz. Ela vai lá no pé da raiz, e ela vai comendo, você olha assim, você vê a vinha verdinha, bonita, mas o pé dela a raiz dela está morta. E sabe o que me faz eu entender? Que nós não devemos deixar a raposinha comer as nossas raízes. Que raízes que é essa? Que raízes que é essa, irmão? Raiz é aquilo que você lá atrás conquistou, né? Através de lágrimas, através de choro, de lamentação, e hoje você está de pé, está firme, né? Esta raiz que você defende a família, os princípios, estou falando disso, de princípios. Porque quando a raposinha ela vai lá e come a raiz, você vê as pessoas no dia de hoje, e ela não tem mais raiz, ela não tem mais firmeza. Hoje ela está aqui, amanhã ela está lá, e depois ela está por lá. Se lá não satisfez ela volta para ali, depois anda por lá, porque ela não tem mais raiz, porque ela deixou a raposinha comer a raiz, e ela fala, não precisa mais de estar na igreja não. Hoje esse negócio de igreja, isso aí foi o povo antigo, hoje não precisa, porque Deus está em todo lugar. E como Deus está em todo lugar,
Mas a comunhão Deus requer de nós estarmos juntos, cultuando a Deus. É essa presença, né? As pessoas deixam a raposinha ali entrar e comer essa raiz, a pessoa não tem mais raiz, não tem mais princípio, não defende mais a fé, né? Não vai, não bate o peito dizendo que a palavra de Deus é a única, né, infalível a palavra de Deus, porque foi comida as raízes. E diz, não precisa mais de igreja. Nós vemos tantos desigrejados hoje na cidade, no país, porque defende essa terra. Sabe por quê? Deixou a raposinha comer a raiz. Não precisa mais na igreja. Eu tenho o hábito de dizer assim, não precisa ir na igreja, né? É uma pessoa meio fortinha, meio gordinha, né? E fala para ela, você não precisa ir na academia não, você pode fazer lá na sua casa mesmo exercício, você correr dentro de casa, a fazer aquecimento, para ver se muda alguma coisa, né? Fica dentro de casa para ver se queima caloria, queima nada, né? E assim é um exemplo para nós, irmãos, que nós não devemos deixar que a raposinha, ela vai ganhando espaço, vai conquistando, vai entrando e destrói a vinha. Apanhai, Salomão disse, é exterminar, porque se nós não exterminar, nós bajular a raposa, né? Acariciar a raposinha, uma hora ou menos hora, ela vai destruir a nossa vinha, que é a nossa vida diante de Deus. Não devemos deixar que ela ganhe espaço dentro de nós. Apanhai, ele falou assim, apanhai, porque as raposas estão destruindo a nossa plantação, porque elas fazem mal. Ele deixou bem esclarecido, ela faz mal, a vinha. Depois ele diz assim, porque elas estão em flor, porque eu vou terminar agora, porque elas estão em flor. Por que a raposa não entrou antes, quando estava, né, ali plantando, o galho crescendo? Ela primeiro esperou para dar flor, porque ela sabia que após a flor viria o fruto. E a raposa, ela é astuta também, ela sabe que na simbologia aqui, que ela representa o diabo, ele sabe, se ela deixar a flor permanecer na sua vida, logo você vai dar fruto. Então Satanás, nosso adversário, falou, olha, eu vou acabar com a alegria dele, vou acabar com a alegria dela, vou tirar a flor, eu vou tirar o sorriso, porque se eu deixar ele prosseguir, ou ela prosseguir, depois que eles der fruto, eu não destruo mais. Então é isso que traz um alerta nesta noite para a nossa vida, para que nós possamos atentar, né, para que nós possamos ver, né, e não deixar que ela venha estar, né, sendo, né, desprotegida, para que a raposinha entre e conquista terreno em nós. Amém, igreja? Vou parar aqui. Amém, igreja? Posso fazer uma oração? Vamos colocar em pé nesta noite. Talvez você entrou aqui nesta noite, não esperava uma mensagem dessa, que Deus ia falar no seu coração nesta noite. Mas olha, diante de Deus, cuida da sua vida, cuida da sua vinha, cuida da sua vida, em outras palavras, né? Zela por ela, porque foi pago um alto preço pela sua vida. O Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para manter você hoje do jeito que você é, para você dar flores e de flores frutos. Amém, igreja? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, por esta noite, ó Pai, que o Senhor é fiel e verdadeiro, Senhor. Aqui está, Senhor meu Deus, a tua vinha, ó Pai, aqui está o teu povo, meu Pai, que o Senhor, ó Pai, através do teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer, ó Pai querido, fortalecimento, ó Pai, para que eles possam, Senhor, não dar brecha, para que eles não possam deixar, ó Pai, nada penetrar, nada entrar na vida deles, para que eles possam ter cuidado, Senhor,
com essas raposas, com essas raposinhas, esteja protegido no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Uma salva de palmas. Agradece o nome. Aleluia. Glória a Deus, né, irmão? Graças a Deus. Mensagem abençoada, né?